Vamos lá. Vamos lá, hoje estamos aí no dia 29, já terminando o mês de agosto, né? 29, segunda-feira, e vamos aproveitar sempre, como a gente faz, agora de uma maneira até mais pontual, agradecer por nós termos chegado realmente até esse momento, que os Espíritos nos auxiliem com a nossa profunda vontade. Sem a nossa vontade não acontece nada. E que nós também, além da nossa vontade, demonstremos a nossa verdadeira intenção de alterarmos as nossas vibrações, para que possamos, atendendo aquela questão que também está no Evangelho, do Evangelho, os últimos chamados para quê? Para ficarmos cristãos plenamente. Esses são os últimos chamados. Não há escolha. Né? É como um aviso, olha, nós estamos a fazer os últimos chamados. Não é que vai ser feita uma seleção e pegar um, outro, não, vai ser, né? Vai ser os últimos chamados. Não, é os últimos chamados que é ditado para nós fazermos a transformação necessária, que tanto a doutrina, desde 1857, já vem falando, são mais de 160 anos, e nós já tivemos aí, se não tivemos, já tivemos 2 encarnações nessa passagem aí, né? Considerando 70 anos encarnados, 70 anos encarnados, nós temos uma encarnação e agora estamos essa noutra. Então, realmente, nós temos que prestar muita atenção, principalmente nós que estamos tendo essa grande chance de estudar a doutrina. É a nossa transformação, que outros falam de reforma íntima. Mas vamos lá, então, agradecer, pedir aos espíritos que estão aqui no nosso lar, também nos ajudando, e os outros também que vêm conosco estudar, e todos nós sejamos abençoados. Que assim seja. Então, vamos lá. Sem perder muito tempo, vamos aqui compartilhar a tela. Né? Deixa eu ver aqui. Aí. Pronto. Tela compartilhada, e nós vamos, então, aqui darmos sequência. Né? Eu tenho aqui do meu lado também vários livros que a gente pode falar assim, de apoio, né? Mas nós estamos aqui na pergunta 808, e essa pergunta 809, perdão, ela está dentro aqui do subtítulo Desigualdade das Riquezas. Eu vou até puxar aqui, para a gente sempre dar uma relembrada aqui, está aqui, desigualdade das riquezas, para nós voltarmos e termos uma conjunção melhor. Né? Então, olha aqui, Kardec vai apontar aqui o seguinte, vai perguntar aos esses divinos mestres que acompanham também os instrutores, professores do universo, pergunta aqui, a desigualdade das riquezas não se originará das faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Olha a pergunta. Essa pergunta, se a gente fizer assim, analisar, nós estamos constantemente diante dessa pergunta. Nós estamos fazendo, olha, a desigualdade não é porque alguém vem com faculdades, tem. Né? Olha, essa faculdade aqui não é aquela questão de número de faculdade, hein? Pode fazer 10 faculdades e não resolver nada. Principalmente, ele vai ter intelecto, mas se não tiver moral, não adiantou. Então, aqui essas faculdades, né, no caso, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros, ou seja, logicamente, então vai lá, estuda, faz faculdade, ele vai se instruir mais e vai ficar. Então, olha aí, a resposta dos espíritos foi meio assim que o Kardec não ficou muito satisfeito. A resposta foi sim e não. Bom, como assim? Da velhacaria e do roubo, que dizeis? Vocês veem que os espíritos interpõem e colocam uma pergunta, mas eles deixam a seguinte questão. Ora, não se originará das faculdades nossas
que uns vai dispor de mais meios de adquirir. Olha, essa palavra aqui se sobrepõe, fica sobreposta sobre aqui, ó, sobre a velhacaria e do roubo. Que meios? De qual meios nós estamos falando? Aí o Kardec vai dizer o quê? Ele vai responder um pouquinho mais para frente aos espíritos, mas aí não vai. Sim e não. Aí Kardec vem. Mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões más. Olha, muita atenção, porque tem gente que herda dinheiro, né? E sabe que o pai era falcatrueiro. Né? Então, ele vai ter que arranjar uma maneira de consertar essa questão, hein? Coisa que raríssimas pessoas fazem, né? Tem que analisar o que ele vai herdar. Então, ela respeita, né? Que sabes a esse respeito? Então, é uma riqueza ganha que a gente vê aí de pessoas, né, que têm uma folha de série de coisas, mas foi tudo conquistado aí na velhacaria. Então, ali, olha, que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda, olha, a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis. Olha, isso aí é para a gente debruçar assim, falar quem sou eu? Eu estou incluso nisso aqui? Tem que ser pontual. Por isso que a gente fala, quando vamos estudar, não é ler. Ah, mas a riqueza herdada não é. Essa não é fruto de más paixões? Que sabes disso? Espírito também. Bom, busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Olha, eu vou falar assim, que tudo que eu tenho até hoje, eu vou falar de mim, porque eu não posso falar pelos outros, que tem coisas íntimas de cada um. Eu só posso falar de mim é o seguinte, que todas as minhas coisas foram adquiridas com o suor do meu rosto. Né? Nenhuma teve injustiça, eu não... mal, como é que chama? Fiz aquelas questões de não ser no serviço, dedurar uma pessoa para ficar no lugar dela. Não, eu sempre fui ali esperando, trabalhando para que o meu nome crescesse e a diretoria, a direção da empresa visse. E foi assim que eu ganhei meu dinheiro. Então, mesmo porém, olha aí agora, você ganhou uma riqueza, mesmo porém, sem falar da origem, da onde veio, que pode ser má, acreditas que a cobiça dá riqueza. Eu sou uma pessoa que faço cobiça, ainda quando bem adquirida, mas eu usei a cobiça. Os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis, isso é o que Deus julga. E eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que os dos homens. É lógico que a gente sabe que Deus não vai colocar a toga e vai julgar, não. Quem vai julgar somos nós mesmos. Mas quando nós estamos do outro lado, esse tipo de coisa dá um peso e um remorso que nós sentimos um pavor tremendo, tremendo. Então, olha aqui, ele coloca aqui para chamar um ponto de referência. Olha, isso é o que Deus julga, e te asseguro que o seu juízo é o mais severo que os homens. Por exemplo, eu não vou nem citar, vocês podem pegar os seus exemplos aí, se tiverem, façam as suas análises direitinho, é uma coisa para a gente pensar. Tem gente que só nega imposto de renda, que faz isso, faz aquilo, e vai ajuntando, e vai comprando. Aqui, no caso, quando ele fala da riqueza, a riqueza aí é qualquer tipo de bem. Né? Qualquer tipo de bem.
Da onde que eu comprei, por exemplo, um carro? Olha, eu barateei o imposto de renda, fiz isso, fiz aquilo, e tantos outros exemplos que eu poderia dar. Foi mais ou menos isso. Olha, esse dinheiro, a gente diz, vai vir fácil, mas nessa encarnação ou em outras, nessa é muito difícil. Mas nas outras encarnações, quando nós chegarmos do outro lado e ver as besteiras que nós fizemos, aí nós vamos pedir para reencarnar com uma série de detalhes para justamente resgatar o erro. Olha aí, chegamos então aqui aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? Está dizendo aqui, olha lá, inicialmente, vamos pegar o texto direitinho, herdam uma riqueza que inicialmente mal adquirida. Então, vamos lá. A pessoa, para fazer chegar a ter dinheiro depois de mais quantidade, o que ela fez? Ela inicialmente fez falcatruas e mais falcatruas. Aí, inicialmente, é mal adquirida. Aí vem a pergunta ali, alguma responsabilidade cabe por esse fato? Porque aí o cara, no início lá, ele fez um monte de gambiarra. Aí, com as gambiarras que ele tem, ele foi ganhando dinheiro. Tá bom, ganhou dinheiro, tá lá. Mas aí também essa pessoa ela esquece do passado tão rápido quanto possível. Porque ela vai comprando bens, vai viajando para lá, para cá, para lá, e vai esquecendo da falcatrua lá de sei lá quantos anos atrás. E os espíritos respondem aqui, é fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outrora hajam feito. Sobretudo, se ignoram. Nós estamos falando aqui de herança, hein? Como é possível que aconteça? Mas fica sabendo que, muitas vezes, a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar o ensejo de reparar uma injustiça. Olha, então, você vê. Eu ganhei na loteria. Legal. Vamos ver o que você vai fazer. Agora, você fica lá, quero ganhar na loteria, ganhar na loteria, ficou rico. Viu? Já vai comprar um AP lá na cobertura, com piscina olímpica lá, um espetáculo, né? Ele ganhou a loteria. Agora, vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver o que ele vai fazer esse dinheiro. Ficar sabendo que, muitas vezes, a riqueza só vem até as nossas mãos. Para quê? Para proporcionar a mim o ensejo de reparar injustiças. Não é porque as pessoas falam, fiquei rico, graças a Deus. Deus não tem como nada com isso, não. Vamos, por isso que está lá no primeiro mandamento. Não pronunciareis meu santo nome em vão. Por quê? Por causa dessas coisitas. Olha, feliz dele, se assim o compreende. Se a fizer em nome daquele que a cometeu a injustiça, a ambos será a reparação levada em conta. Por isso que a gente fala, porquanto, não raro, é esse o último quem a provoca. Então, a pessoa pega uma herança, vai indo, aí depois ele vai provocando, vai aumentando mais a lambança. Eu vou usar esse termo porque, né? Então, como tudo na nossa vida é assim. Eu faço aquilo que até o Chico fazia, eu jogo na loteria. Tanto é que faz 2 semanas que eu joguei pelo aplicativo da Caixa, então eu joguei na Lotomania, tal. Já sei que eu já ganhei em vários deles lá, a gente vai ganhando. São prêmios pequenos que depois tem que pegar lá o celular, né, quando eu fiz a aposta, levar na lotérica para receber lá, sei lá, os pingaíba que tem. Né? Vou lá receber. Mas pode ser que eu até tenha ganho, eu não vi, esquece. E eu falo, confesso para vocês, eu tenho medo de ganhar na loteria, porque eu vim para ganhar o suor do meu rosto. Se eu ganhar dinheiro, eu não sei. A primeira coisa que eu vou fazer, já falei, se for muito, eu faço um hospital aí para várias pessoas aí, tratamento para mais necessitados. Eu faço a queimança do dinheiro. E já vou escrever uma plaquinha para os familiares. A fila está à esquerda. A fila está à esquerda. E a outra lá, a fila à esquerda, vai rodando. Mas vamos lá. Não, mas pode contar aí que vai sobrar uns cascalhinhos para os familiares aí, tá? Lógico que a gente vai deixar lá
R$ 1.000 para cada. É uma granona, hein? Mas, brincadeira à parte, vamos aqui, vamos lá. Olha, então, a responsabilidade que a gente fala que tem que ter com essas questões. Olha, sem quebra da legalidade, sem fazer falcatrua, é o que eu estou dizendo. Quem quer que seja pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Aquele que assim proceder será responsável depois da morte pelas disposições que haja tomado. A pergunta é: aquele que assim proceder será responsável depois da morte pelas disposições que haja tomado? Olha aí, toda ação produz seus frutos. Doce são as boas ações, amargas sempre os das outras. Sempre entendei-o bem. Olha, isso aqui dói, hein? É nessas frases pequenas aqui que eu fico assim. Aí agora vai entrar pelo cano a coisa aí, né? Aí. Então, está bem claro, olha, toda ação produz seus frutos. Doces são as boas, amargas sempre os das outras. Ok? Se alguém ficou em dúvida de alguma coisa, vão perguntando, hein? Olha aí, outra pergunta, 811, ficou assim: será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Não, isso não é possível, né? Já sabemos, até quem tem um pouco mais de espiritismo já viu palestras nesse sentido, que não é possível. Por quê? Nós vamos continuar aí, olha. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Fica muito claro. Aquele espírito que está encarnando, vamos falar assim, numa situação de pobreza, com dificuldades, ele escolheu nascer ali, ok? Não está nada errado. Ele escolheu nascer naquele lugar, naquela região áspera, né? Tudo isso. Então, nós escolhemos para da programação kármica. Então, está ali, olha. Será possível já terá existido a igualdade absoluta? Não. Porque quando nós crescermos, para quem prestou atenção no que eu vou dizer lá no livro, no Nosso Lar, nós víamos que quem trabalhasse mais ganhava mais bônus horas. Então, nesse ponto, nem lá no Nosso Lar, como um exemplo pequeno, tinha o quê? Tinha igualdade absoluta. Se a gente pode dizer dinheiro como riqueza, só um pequeno exemplo aí. Ela vai sempre se divergindo, porque tem aquelas pessoas que trabalham, que produzem, que estudam, que procuram esse meio. Então, olha ali, ó. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? Então, vai ter gente que, através dessa questão aí da desigualdade, das faculdades e tudo mais, que pensa, né? O Kardec vai chamar os espíritos para responder. Olha, são sistemáticos esses tais, ou ambiciosos cheios de inveja. Por que já estão pensando? Está vendo? A gente titubia, não, eu tenho ambição. Agora, você não vai falar isso para uma pessoa que tem ambição, que aí você vai arranjar uma coisa compreendida, né? Olha aí, ó, não compreende que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeito pela força das coisas. E aí vem o que acontece para nós se igualarmos a isso? Primeiro, nós temos que olhar o nosso nariz e não ficar olhando o nariz do vizinho. Nós temos que fazer aquela coisa, fazer um auto-julgamento, falar, não, o que eu tenho é meu, ganhei, conquistei. Agora, tem pessoas que já rapidamente fazem, você viu o carrão do lado do fulano? Por que isso? Isso aí já é inveja, egoísmo. Olha aí, combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Primeiro ponto, somando tudo isso aí, se a gente começar a pensar assim, ó, eu sou espírito, não vou levar nada disso aqui, nada. Meu carro, nada.
Primeiro, que a gente também tem que perder aquele pronome possessivo, meu. Não, é o carro que eu uso. Né? Que eu sou. Ô, Roberto, Oi. aí, nesse sentido, aí a gente vê muitas pessoas que ganham prêmios ou que ganham realmente na loteria e em poucos anos acaba ficando sem nada de novo, né? Perfeito. Acho que aquele primeiro. Eu esqueci o nome dele, teve um que primeiro ganhou a loteria esportiva, né? Saiu. Aí que tá, você vê, olha, uma pessoa sem instrução, né, aqui para aqui, ó, a isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Aí nós podemos pôr a diferença de conhecimento, né, das pessoas. Aí ela não sabe fazer as coisas, ela vai fazer o quê? Vai para a festa, vai fazer isso. Foi o que você falou aí, Vera. Eu estou tentando lembrar o nome dele. Na época ficou muito, né? Loteria esportiva, ele fez os 13 pontos, e tão rápido quanto possível ele gastou tudo. Né? Sai fazendo coisas que não deveria fazer. Né? Então, está aí. Ó. Acho que essa parte aqui, o mais importante que eu estou, né, fazendo são o seguinte: ó, é a questão do que a gente tem que fazer, ó, combater o egoísmo. Mas o Kardec ele não fica quieto, está um homem enjoado. Olha aí, por não ser possível a igualdade das riquezas, quer dizer, tá legal, já, o Kardec fez assim, tá, já entendi, não, então não tem igualdade de riqueza, mas o mesmo se dará com o bem-estar? Olha o que eu falei antes, hein? Eu já dei a dica antes. Olha aí. Então, por não ser possível ninguém ficar igual, né, na igualdade de riqueza, o mesmo se dará com o bem-estar? Não. Mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele gozar. Olha aí o condicional aqui, né? Poderiam. Pretérito do passado aí, né? Poderiam gozar. E se entendessem convenientemente? Porque o verdadeiro bem-estar, aí agora que legal aqui, consiste em cada um empregar o seu tempo com que lhe apraza e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Eu vejo, eu já até falei para várias pessoas, eles perguntam, eu deveria ter, quando as crianças, mas isso vai chegar um dia, as crianças entram na escola, já deveria estar os professores e mais os pais em casa, já anotando. Então, uma pessoa chega lá e vê o filho gosta de papel, e quase todas as crianças têm isso, mas tem umas que gostam de desenhar, me desenham, começa a desenhar, sabe, perfeito. Então, o que acontece? O pai já tem que orientar os professores, falar, olha, o meu filho tem resumir assim, tem uma queda por pintura, isso, aquilo. Aí, na escola, os professores vão tratar de trabalhar aquilo, vão tentar já começar na escola, formar um profissional, fazer dele já uma pessoa, porque se deixar ele cair nos vícios depois, ele vai perder essa questão. Perde, às vezes, uma encarnação. Nós vemos aí que, olha, com muito custo, Mozart quase bagunçou tudo do que ele veio, porque o Mozart também era agitado, né? São Francisco, vocês lembram do São Francisco? São Francisco também, ele era também chegado assim e tal, mas aí teve uma hora que ele parou. Também chamaram, bateram na porta dele, falaram, meu filho, abre uma igreja. Ficou abrindo a igreja, abria a igreja, né? A pessoa queria ficar lá na porta da igreja, abrindo a igreja. Então, são essas coisas. Alguns são, já que vêm com missão, e são ajudados a não esquecer, não cair fora. O próprio Kardec foi assim. E entre outros também. Então, está ali aqui que ó, o mal aqui da questão da igualdade, com o bem-estar, não vai. Olha, vou repetir, não, mas o bem-estar é relativo e todos poderiam deles gozar. Não goza quem não quer. Se entendessem, conveniente, porque o verdadeiro bem-estar não consiste em cada um empregar seu tempo com que lhe apraza e não na execução de trabalho pelos quais nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem o perturba. Então, acho que já fiz um pequeno comentário. Será possível
que será possível que todos se entendam um dia? Lógico, os homens se entenderão quando praticarem a lei da justiça. Notas que toda que nós estamos fazendo aí, nós estamos andando em cima das leis, né? Essa parte do Livro dos Espíritos é muito boa, porque nós estamos vendo as leis, como é que fazem, as chamadas leis divinas. Olha aí, há pessoas que, por culpa sua, caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade. Bom, espera aí, olha. Há pessoas que, primeiro, está dizendo assim, o Kardec, a pergunta do Kardec é positiva ali, né? Há pessoas que, por culpa sua, caem na miséria. Como? Vamos pegar um exemplo, saiu jogando dinheiro, fazendo aquela coisa toda, gastando aí nas boates, essas coisas, e vai embora o dinheiro. A pergunta do Kardec é: nenhuma responsabilidade caberá disso para a sociedade? Certamente, é lógico. Já dissemos que a sociedade é, muitas vezes, a principal culpada de semelhante coisa. A sociedade é a agregação de várias pessoas. Ademais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Olha, aqui nós estamos falando numa agregação de várias pessoas, que é aqui que entra, né, a sociedade. Então, aqui não tem ela que velar pela educação moral de seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, em vez de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Aqui, de uma outra maneira, a gente poderia falar assim: os exemplos que estão vindo ultimamente das pessoas mais velhas, mas estão numa idade aí hoje de 40 anos, né, e os filhos estão com 15, né, então tiveram os filhos com seus 25 anos e tem hoje que é uma pessoa de 40 ainda está nova. Então, ela fica dando péssimos exemplos para os filhos, fazendo o que, olha, quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério. Mal educado, aquela historinha, água suja, vaso sujo. Ou, ao contrário, aliás, vaso sujo, água suja. Em vez de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Os pais deveriam ficar ali, como era um pouquinho de um tempo atrás, mas parece que a geração está vindo, as últimas chances de reencarnações para aquelas espíritos que ficaram muito tempo sufocados para verem, né, reencarnar e ter a última chance, aquelas coisas todas, então estão aí vindo com tudo. Aí vem aqui agora um outro subitem, que é as provas de riqueza e de miséria. Agora vai entrar naquela outra parte que eu já dei uma introdutória aqui lá, anterior, né, que é a riqueza como prova. Então, aqui, por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? Lembrando sempre que a gente vai continuar falando, Deus não concedeu nada. Nós vimos aquele filme que tem lá a reencarnação, que eu sempre acabo esquecendo o nome desse último filme lá do Chico. Como é que é o nome aí, velho? Da última vez você me socorreu, ou Flávio, ou seu Ednilson, ou a Riva, como é que é o nome dele? As Mães de Chico? Não, é o livro livro do André Luiz. Bom, é o último livro do André Luiz. Vamos lá. Depois eu vou lembrando aqui. Os espíritos. E a vida continua, Roberto. A vida continua. Exatamente. Obrigado aí, Flávio. Obrigado aí, Vera. É isso aí. A vida continua. Então, quando nós vamos traçar, inclusive lá também no Caminho da Luz, não, os Missionários da Luz, também está lá um departamento encarnatório, e lá nós vamos ver como é que é feito. A menina chega lá com a prancheta, vai conversar com... Já é dado para ela, aquele espírito ali, que colocar as provas. Olha, aqui eu queria colocar isso. O espírito olha lá, o encarregado, fala: olha, eu acho que você não vai ser bom você colocar isso, não, hein? Você está pondo muita coisa, está exagerando. Eu acho que se vocês devem lembrar desse capítulo aí dos Missionários da Luz. Então, está aqui. Aí fica aquela coisa. Por que Deus a um concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? Bom, já considerações feitas para experimentá-los de modos diferentes. Quando isso acontece aqui, é a encarnação compulsória.
É compulsória. Às vezes o exemplo está lá, o espírito não tem medo da riqueza, isso não. Então ele vai experimentar a pobreza. Nós vamos experimentar ser homens, ser mulher, ser branco, ser negro, ser amarelo, ser tudo isso aí. Bom, então está aqui, para experimentá-la de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos. Então vocês falam, espera aí, aqui houve um negócio esquisito. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas por nós. Então, por que Deus as concedeu? Aí a gente pode fazer uma interpretação do verbo aqui, do verbo conceder. Então, essas provas foram escolhidas, nós escolhemos. E os representantes de Deus é que vão e que deixam, que concede. Toda aquela hierarquia que nós vimos lá no departamento reencarnatório, que eu citei um pouco aí também dos missionários da luz, é aqui, ó. Então, meus queridos, se sofremos, não reclamem, que às vezes a gente fala assim, mas por que Deus está fazendo eu sofrer? Que Deus é esse? Esse Deus não está me vendo. Não, meu filho, foi você que escolheu. O espírita tem que saber disso. Mesmo já o pré-espírita já tem que começar a falar, bom, eu já escutei isso aí, agora não tem mais. Então está aí, ó. Além disso, oi. Eu acho que assim, mesmo porque quando a gente reconhece o que a gente está passando, a gente sabe que o que foram os enganos passados, né? Os erros que a gente, infelizmente, teve. Então, se a gente tem dificuldades em algumas coisas, e talvez aí é a hora da gente reconhecer a necessidade da mudança. Exatamente. Tem pessoas, por exemplo, Riva, que já, né, pegando o gancho aí do que você falou, tem pessoas que falam, eu estudo, mas, nossa, me parece que a hora que vou fazer a prova ou qualquer coisa assim, eu esqueço, isso e aquilo. Bom, se a gente tivesse conhecimento das reencarnações, o que não seria proveitoso, e não vamos questionar a sabedoria divina, né, que já diz, olha, não vão saber, a não ser em casos raríssimos, dado a pessoa conhecer. Por isso que a gente fala, a regressão tem que tomar cuidado, porque se a pessoa está leviana e querer saber qualquer coisa, e qualquer dorzinha vai procurar, e procura um lugar errado, ela vai procurar, vai mexer lá na caixa de marimbondo. Então, tem que procurar a pessoa certa, ver, pesquisar. Então, nós temos aí, como eu falei, o João Berbel, que é um médico de cura, né? Como nós já tivemos aí quem? Estava aqui do nosso ladinho, aqui, não lembra? João de Deus? Ora, não dá, mas ele tinha uma coisa, mas aí, por outro lado, ele tinha outras coisas também, fazer o quê? Por isso que a gente fala, cuidado que nós não somos santos, nós somos aprendizes a ser santos. Tá? Então, está bem claro aqui, olha. Além disso, ainda como ele coloca os espíritos, né? Lógico que ele está respondendo para o Kardec, ele já está falando assim, bom, como você sabe, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Essa é a parte mais chata. Né? Essa aqui é a nossa bengala. Mas eu vou deixar para a próxima encarnação esse negócio. Tá? Mas não tem jeito, não. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou da riqueza? Olha aí os candidatos aí que tem, né? Não fala desgraça, meu Deus do céu! Palavras, tem a música do Roberto Carlos, que, se eu não estiver enganado, palavras são palavras. Tem muitas palavras. Nossa, eu procuro, às vezes, aí na internet e nesses livros de etimologia, tem tantas palavras que, se a gente for conhecer aonde surgiram, qual que foi o primeiro sentido que foi dado, nós vamos ver que as alterações são por conta dos homens. Né? E aí ele coloca sempre o pendão dele lá, joga para um lado, joga para o outro. Não tem. É que nem já nós falamos, Satanás, já cansou de falar, que acho que já decoraram. Né? Lembre-se, Pérsia, 2.500 anos antes de Jesus. Era o quê? Oposição. Pronto. Então, está aqui, qual das duas? É a riqueza ou a pobreza? Bom, são tanto uma quanto a outra. As duas são terríveis. É isso que ele está querendo dizer, não é só a pobreza. A miséria
provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita aos excessos. Nós temos uma questão aqui muito grande até nessa questão das queixas, né? Porque nós já somos uma máquina de queixumes. Então, o que nós não temos que fazer é se queixar. É sim, por isso que o Espiritismo está vendo, está abrindo a janela, está abrindo tudo assim, colocando. Olha, agora você já sabe. Ah, mas eu estou com dor nas costas. Ah, quem mandou você, talvez, provavelmente, ter metido pancada no lombo de outras pessoas no passado? O que não é nada é possível. Né? Só a gente procurar na história, você fala, eu estou aí. Não existe nada que não tenha uma ação que não venha a reação. Ora, estando o rico sujeito às maiores tentações, olha, então o rico já tem maiores tentações, porque ele pensa que compra tudo, tudo. Também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem. Mas quem está julgando o bem com riqueza? É aí que ele coloca que nós temos que ter o discernimento de entender essa parte. Porque não está falando riqueza nesse sentido de fazer bem. Olha, estando rico, sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem. Olha, eu vi uma matéria agora semana aí, um rapaz que faz quentinhas, e ele começou a fazer as quentinhas, a casa dele mostrou a casa dele internamente humilde. Eu falei assim, por mais que eu faça, eu não sou igual a esse senhor. A casa humilde ele começou a fazer, não sei, vamos chutar o número 50 quentinha, tinha um prazer de entregar. Aí o que ele fez? A sociedade, os amigos, isso começou a ajudá-lo. E hoje ele entrega mais de 1.000, parece. Não sei, quem talvez tenha assistido talvez aí essa matéria, deve se acompanhou, vai saber melhor de número. Ele entrega, e olha, para fazer essas quentinhas, essas marmitas, demora tempo. Tem que comprar, tem que limpar, preparar. Olha quanto tempo. E é ele que faz. Então, olha como esse rapaz, aí no caso, está sendo muito grande e ele não precisa do dinheiro, como o Chico fazia. O Chico fazia muita coisa, trabalhando uma coisa pela outra, fazendo. Já contei aí que o Roberto Carlos, não, que o Roberto Carlos ligou para a irmã Dulce e perguntou para ela, você está precisando de alguma coisa? Ela falou, não tem dinheiro. Ele falou, tá bom, manda dinheiro. Mandou R$2 milhões. Mas ele nem quer que fale isso, tanto é que o Chico, a irmã Tereza, a amada Tereza, né? Mas Tereza não, a irmã Dulce, perdão. Ela falou, pediu para não falar, né? Nem nada, né? E o Divaldo até brincou, falou assim, não, vai brigar comigo, não tem problema não, né? O Roberto Carlos vai ficar chateado comigo, mas é assim. Bom, então está ali, ó. Estando rico com as maiores tentações, né, está sujeito, também não dispõe de fazer mais ajudar, mas é justamente o que nem sempre faz. Por quê? Porque tendo a riqueza torna-se egoísta. Pronto, já errou lá no plano encarnatório. Orgulhoso e insaciável. Pronto, acabou. Com a riqueza, suas necessidades aumentam. E ele nunca julga possuir o bastante para si, unicamente. Nós estamos chegando aí num ponto de eleições, né? E eu tenho dito para as pessoas fazer curso, ver direitinho, porque esse sistema nosso está errado, não tem, nós não podemos nem pensar em falar bem, mal, não tem candidato ruim, porque todos eles estão incluídos nessa parte aqui. Eles querem porque querem dinheiro. Eles já têm, às vezes, vários deles aí têm dinheiro para a terceira geração, mas querem mais. Uma certa vez eu perguntei para um político, que é meu cliente, por que vocês não põem lá um projeto que nem já tem em outros países, que a pessoa lá vai, deputado federal, só pode ficar lá 8 anos e acabou, chega. Ele virou para mim e falou, Roberto, você quer acabar a minha mamata? Então, eu já nem falo mais com outros que vão responder a mesma coisa. Então, por isso que a gente fala, vira profissão político. Então, está ali, ó. Mas, justamente, é o que nem sempre faz. Vai tornar egoísta e, olha, hein, diz que ladrão não gosta de ser assaltado. Tem uma outra frase aí, nossa senhora, eles viram bicho, alguém diz que ladrão que rouba ladrão não merece castigo, mas não mexe com isso não, que aí eles ficam bravos. Então está aí. Kardec vai fazer esse comentário. Olha, a alta posição do homem neste mundo
E o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça. Por quê? Quanto mais rico e poderoso ele é, tanto mais obrigações ele tem que cumprir. E tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação. Olha aí está doente? Tem que ficar resignado, não reclamar, não ficar falando. Às vezes, quando reúne aquelas pessoas de idade, parece um negócio esquisito, que elas se reúnem. Como é que você está, minha filha? Que bom aí? Eu falo, não está nada, minha irmã. Nem te conto. Deixei todo o meu salário na farmácia. Aí, brincadeira aí, mas já vai falar, ela vai contar toda a doença que ela tem, ela faz aquela lista. Estou com pedra no rim, do joelho aqui dói. Aí você fala, meu Deus, quietinho, quem está com dor, não fale. Lembre dessa palavra, resignação. Porque as pessoas chegam perto da gente e falam, você nem sabe que eu tô. Fui no médico. Vamos ficar quietinho, né? Tentem aí, essas coisas que eu estou falando, vocês, lógico, vocês já sabem também, não estou aqui falando nada de novo, mas sofrer com resignação. Então, está ali, ó. Deus experimenta o pobre pela resignação e o pobre pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. Se ele for um rico aí, arrogante e tudo mais, vai ter problema nas próximas encarnações. Ora, a riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso, foi que Jesus disse, em verdade, vos digo, vos digo que mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Questão aí, 266, item 266, né? Lá para trás. Bom, isso aqui também hoje está traduzido, que também antigamente também as pessoas não entendiam dessas questões, não procuravam nos dicionários, o dicionário era coisa cara e tinha que comprar. Então, está aqui, a gente sabe que esse camelo aqui é um fio, né? É um fio, que naquela época se dava o nome de camelo. Maiores explicações, Wikipédia. Né? É só colocar no Wikipédia, vai ter isso aí. Então, por isso que Jesus falou, olha, é mais fácil que a gente pega a linha também, não precisa ser fio de hoje, porque naquela época era o fio de camelo, esse fio aí, né? Uma espécie de barbante. E a gente realmente, se a gente for pegar uma agulha ali hoje, passar ali o fio, a gente vai, bate, amassa a ponta, né? E aí, Jesus também não. Que as pessoas falam, mas Jesus criticou a riqueza, né? Todo rico está enrolado. Quando ele fala aqui que é mais fácil passar um camelo por um fio do que um rico entrar no reino do céu. É realmente difícil. As pessoas se perdem, nossa. Agora nós vamos para esse subtítulo. Desculpa que eu preciso pegar uma água, mas não peguei. Esse aqui está bem aqui na nossa frente ultimamente, né? Os espíritos já falaram lá bem atrás. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. Vamos estudar direitinho o que são esses direitos, porque nós temos, como nós sabemos na vida, nós temos direitos e deveres. Numa espécie mais ou menos assim. Não é que seja, mas é um dever da mulher, né? Já está incluso pelo sexo dela ser mãe, de ela trazer ao mundo novos espíritos. O trabalho do homem, por exemplo, nessa questão é muito mais prática, muito mais simples. Não é ele que vai carregar a criança durante 9 meses no ventre. Né? Então, todos eles nós temos direitos. Agora, vamos ver o que seria bem isso. Olha, são iguais perante a Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade progredista? Olha como vocês veem que os espíritos dão uma resposta para nós para abrir o nosso leque e não ficarmos presos. Né? Porque Kardec pergunta, são iguais perante a Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Eles estão dizendo, não, Deus outorgou para cada um a inteligência. Pronto, esse já é um ponto
né? Porque nós vamos encontrar muitos homens, né, sem aí a questão que a gente fala, a inteligência. Inteligência todos nós temos. Mas aí nós vamos pegar essa questão da inteligência e vamos falar que a ignorância, a agnose. E tem a agnose e gnose. Então, Deus a ambos deu a inteligência para nós começar a procurar justamente o conhecimento do bem e do mal. E a faculdade de progredir, deu. Está aí a resposta, né? São iguais. A mesma coisa que Deus, quando deu ao Espírito, ele deu para um, para outro. A questão mais simples de entender isso é assim: eu estou Roberto, não sou Roberto. Eu estou homem, mas eu não sou homem, eu sou espírito, e espírito não tem sexo, como nós já estudamos lá no início. Então, por isso que está bem aqui respondido, se a gente procurar em respostas anteriores, perguntas e respostas anteriores, que já aclareiam para nós. Não, nós somos espíritos com E maiúsculo. Então, somos todos iguais. Tanto faz ser homem quanto mulher. Aí vem. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Ali está ali, ó, do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. Não se incomode, que a gente também tem que falar assim, não é questão aí que a gente vai ver em certos países islâmicos, aquela coisa toda, a mulher tem que usar aquela como é que chama? Esqueci o nome aqui também. Aquela vestimenta e tudo mais, uma série de coisas. Na próxima encarnação, o homem vem com aquilo. Não tem. Com ferro fere, com ferro será ferido. Então, vai ser isso aqui, olha. Então, do domínio injusto e cruel que o homem assumiu, né, sobre elas. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. A mulher tem uma constituição física, logicamente, para dar luz e tudo mais, né? Dar luz não, porque não é alergia, para trazer os filhos. Também parir também é outra coisa que eu também não aceito, porque parir eu acho que é mais para animais. Aí, você viu lá, tal, a vaca pariu, lá, não sei o quê. Também nós temos aí outros adjetivos para melhor entender isso, né? Mas tudo bem, depois é outro assunto. Então, da onde provém a inferioridade moral da mulher? Os homens. Entre os homens moralmente poucos adiantados, a força o faz o direito. Olha, com que fim, é isso que aqui, né? Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? Aí a gente vai chegar naquilo que eu estava ali já falando antes. Já falei umas coisas e vamos ver aqui, olha, vai completar mais ainda. Que é isso que nós temos que... Olha, nós espíritas temos a responsabilidade de usar a filosofia, usar o que está escrito aqui, a fé raciocinada para explicar para os nossos irmãos, sem entrar em religião. O espiritismo não é religião. Nós somos cristãos. Pronto, acabou. Se for entrar para fazer, não, do espiritismo, espírita, tal. Não, o espiritismo nós temos algumas coisas a mais, que é a sessão mediúnica e outras coisas. Mas nós temos que nem precisa usar, logo não vai ter mais sessão mediúnica, porque se as pessoas começarem a se melhorarem no plano aqui, no plano físico e no plano espiritual, vai acabar a sessão mediúnica, vai acabar o passe, vai acabar a frutificada. Esse é o futuro. Então, por que as mulheres vieram mais fracas? Para lhes determinar funções especiais. Olha que coisa bonita. Elas têm funções especiais. Ao homem, por ser mais forte, vai carregar a carroça, meu filho. Né? Os trabalhos rudes. A mulher, os trabalhos leves. A constituição física da mulher, os músculos, não tem. Eu olho, às vezes, uma certa preocupação as mulheres que são espíritos, homens de outra encarnação. É fácil. Que estão fazendo aquele halteres, não sei o quê, ficando musculosa. Você olha assim, você fala, cruz! A mulher toda cheia de músculo. Né? Se pegar de lado assim, você fala, é homem, pô. Né? Então, eu acho que opinião minha, a beleza da mulher está justamente nessa leveza,
nessa constituição já feita. Com todo respeito, é a mesma coisa também quando o homem começa a se vestir, que aí já fala que como é que é, transformista. Tem um nome que fala. O homem não é gay nem nada, não. Eu não sei. Ele começa a achar bonito se vestir de mulher, maquiar. Né? Ele está ali mal direcionado, precisa ajustar, né, essa questão com problemas aí psicológicos, psiquiátricos. Mas vamos lá. Ao homem, por ser mais forte, os trabalhos rudes. À mulher, os trabalhos leves. A ambos, o dever de se ajudarem mutuamente. Portanto, os homens têm que ajudar a mulher. Enquanto a mulher faz a comida, o homem vai lá estar fazendo outras coisas. Não é ficar sentado na barriga lá, né, sentadão no sofá e falar: ô, mulher, cadê a janta? Estou com fome. Eu não vou explicar porque eu estou dando risada. Para ver se vocês podem entender. Aí eu vou falar assim: o restaurante é lá do outro lado da rua, meu filho, vai lá. Não, hoje tem esse negócio de ligar, como é que chama aí? iFood, pede no iFood. O iFood é bom. Então, ali, então, cabe aos dois o quê? Se unirem, vão se ajudar mutuamente a suportar as provas. Olha aí, viu? Casamento, essas coisas, é prova. As provas de uma vida cheia de amargor. A felicidade não é deste mundo. Palavras de Jesus. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Ai. Essa questão de força e física, eu escutei já pessoas falar: o homem vem forte para puxar carroça. O homem vem forte para, quando o carro da mulher parar, ele empurrar para ela pegar no tranco. Que o homem é todo cheio de gentileza, né? A mulher para o carro Agora, para o carro de um outro homem, o cara passa, olha e fala: toma banho. Se ferrou aí, meu filho. Mandou aí. Então, tá aí. Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para o escravizar. Viu? Ainda bem que nós já estamos saindo dessa fase que está escrito aqui, de escravizar e humilhar essas coisas das mulheres, para uma outra questão. E graças aí às mulheres, eu vejo, as mulheres são ativas hoje, trabalham, são produtivas, não dependem do homem, compra suas coisas, não pede mais dinheiro para o homem fala: gastando muito aí. E daqui a pouco o homem chega lá com videogame. É assim. Então, vai lá. Então, Kardec faz aí, lógico, um bom comentário. Deus apropriou à organização de cada um as funções a que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe, ao mesmo tempo, maior sensibilidade. É uma flor. Em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. E mãe é mãe. E todos os homens já foram mãe. Quando vocês olham para determinadas mães, a coisa mais difícil, depois que a gente vai estudando mais, é difícil que a gente faz. A gente constantemente está fazendo avaliação espiritual das pessoas. Quem foi essa pessoa? Sem julgar. Julgar, não. A gente vai vendo. Cada um de nós traz o roteiro da nossa vida passada está ali no comportamento. Aliás, nós não mudamos nada, viu? Nenhum de nós aqui está muito diferente do que foi na outra encarnação. Na última, por exemplo. Pode mudar o sexo, mas a maneira de pensar, de agir, de fazer, é igualzinho. Uma vez eu escutei um nome aí falando assim: quando o espírito é cabeçudo, não importa quando ele nasce, nem se estiver lá na erraticidade, ele vai continuar cabeçudo. Bom, aliás, as funções que a mulher é ensinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Sim, até maior, né? Maior até. É ela quem dá as primeiras noções da vida. É a mãe que vai lá com todo aquele carinho, fazer a comidinha, vai dar noção, né, da criança. Agora, eu fico preocupada que a gente sempre vai chamando atenção e eu vejo que muitas mulheres estão esquecendo dessa parte. Né? Estão esquecendo.
Então, as mulheres estão evoluindo por um lado, como eu falei, mas elas estão esquecendo o lado maternal, estão gostando. Eu vejo com um certo, assim, sabe, não estou fazendo crítica, mas a gente passa antigamente naqueles barzinhos aí que tem nas calçadas, na happy hour, só via lá homens. Hoje tem um aqui perto aqui que você passa ali, só tem mulher sentada. Onde será que estão as crianças, mãe? Os filhos delas, onde está? Ah, cabe ao pai também. Não, peraí, se nós entrarmos nessa divisão de que cabe ao pai e a mãe vai falar, eu vou também para a galera, aí nós vamos ter problema. E mãe é mãe. Então, as mães têm essa questão das primeiras noções de vida. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Ó, o primeiro princípio de justiça é essa. Não façais aos outros o que não querereis que vos fizessem. Essa é uma coisa, o princípio da lei de justiça. Então, não tem essa questão de, não, é tudo igual às leis perante Deus, os homens e as mulheres. Não tem. Então, nós temos que pensar, o Espiritismo traz a nós para nós fazer reflexões. Então, vamos ver aqui essa pergunta aqui. A gente, a 822, parar nela aqui. Na A. Assim sendo, uma legislação para ser perfeitamente justa deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Olha, o Kardec ele captava nas perguntas e ele embaralhava a cabeça dos espíritos, porque, para mim, embaralha a pergunta. Se a gente não pegar direitinho, o que é que ele está perguntando? Principalmente se nós tamparmos aqui, né? Se nós pegarmos aqui assim, fizer assim, vou tampar aqui, vocês não vão ver. Vai para cá, para lá, cadê? Não é a pergunta, deixar aqui assim, então lá. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Então, olha que os espíritos vão explicar para nós. Dos direitos, sim. Das funções, não. É preciso que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupa-se do exterior o homem e a do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio, a um ou a outro concedido, é contrário à lei de Deus, à justiça divina. Olha como, às vezes, as palavras a gente lê com calma, fala, peraí, o que ele está falando aqui? Olha, a emancipação da mulher, que olha que nós já estamos chegando, tudo que eu falei antes, a emancipação da mulher acompanhará o progresso da civilização. Então, nós estamos notando, é notório que nós vamos falar assim, não, as mulheres estão acontecendo as coisas que aí que você falou, então as mulheres estão se emancipando, sim. Sua escravidão marcha para... A sua escravidão marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física. Isso também me dá uma série de coisas que a pessoa vê, tem sexo lá no outro lado? Não. Tem, lógico que tem. Como assim? Do outro lado, nós plasmamos tudo. Se o espírito está arraigado aqui, está encarnado, está arraigado a sexo, lá vai ser melhor, porque vocês lembram aquele filme lá, aquele livro da Patrícia, que a avó dela ensina para ela, não, aqui é o seguinte, você põe o cabelo do jeito que você quer. Cabelo cacheado, cabelo do seu jeito. Daí, dessa explicação, vocês põem a coisa, uma máquina da cabeça para funcionar. E fora André Luiz falou muito sobre isso. Nós vamos começar a plasmar. Já não tem lá que o cara plasmava o cachimbo, a caixinha de rapé. Como é que é isso? Por que seria diferente com a questão sexual? O próprio Chico, num dos livros dele, foi numa cidade, eu não me lembro também o nome, não. Bom, ele foi numa cidade onde que estava tendo lá uma festa em que até os carros alegóricos tinham formato dos órgãos
das genitálias masculina e feminina. Então, é do mesmo jeito. Agora, precisa entender que o espírito não tem sexo. O que os espíritos têm... Ah, lá do outro lado não tem cachaça. Então, agora, eles podem fazer do quê? De vir a um bar aqui e pegar os eflúvios e como se fosse cachaça. Então, precisamos entender como é que funciona o plano espiritual para a gente não ter, falsear na resposta. Complicar ter a resposta. Tanto que os sexos, além disso, só existem na organização física. Lá do outro lado vai ter que plasmar. Visto que os espíritos podem encarnar num e no outro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. É lógico, deixa eu completar aqui. Devem, pois, conseguintemente, gozar dos mesmos direitos. Eu mudei um pouquinho aqui o raciocínio, mas é óbvio quando o espírito desencarna, para ele não ser chocado. É uma coisa que vocês podem fazer assim, peraí, o que a Roberta quer dizer? Está lá, algum de vocês aí desencarna. É homem ou mulher, não vou citar aí, desencarnou. Se for uma mulher, tem os seus hábitos. Se for os homens, tem os outros hábitos. Se for um homem ou uma mulher, ele vai se ver como um homem, como lá o André Luiz. Aí, se ele olhar, vamos esperar assim, já pensou? Ele vai na frente do espírito desencarnou, vai lá na frente do espelho, um homem, olha só para o espelho e fala: cadê o meu sexo? Sumiu. Ele vai entrar em parafuso, meu Deus. Se for mulher, a mesma coisa. Vai falar, peraí, agora o que ele... Vai judiar do espírito. Então, é só a gente fazer esse exercício de pensar, mas não confundir com a questão do sexo. Não tem. O espírito não tem sexo. Desencarnou, não tem sexo. Agora, lá ele pode continuar tão inferior que ele continua plasmando, fazendo, tendo sexo. Tem livro aí sobre isso. E aí eles vêm, né? Mas deixa eu falar. Olha aqui. Então, a emancipação da mulher acompanha o progresso dos homens, da civilização. Sua escravidão marcha de par com a barbárie. Os sexos, olha que nada no plural aí, hein? Além disso, só existe na organização física. Visto que os espíritos podem encarnar num e num outro, masculino e feminino, sobre esse aspecto, nenhuma diferença entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos, porque se eles são homem e mulher, e tem aquela coisa, uma música do Pepeu Gomes, se eu não estiver enganado, um homem feminino, uma coisa mais ou menos assim, que vai, né, parece que estava inspirado quando ele colocou essas palavras aí, que deixa bem claro aí para a gente ter as ideias nossas, com o conhecimento nosso, nós vamos mais longe. Né? Então, vamos lá. Vamos, então, estamos aqui chegando ao fim de mais uma noite de estudo, espero que tenha ajudado um pouquinho, né, da minha maneira, deu mesmo, eu falo assim, deu mesmo estudar, e passar essa maneira para vocês, tentando abrir um pouco mais, né, o leque dos pensamentos que a gente temos que também hoje ensinar, não bem que eu não ensino ninguém, eu só vou fazer o facilitador, e facilitar o entendimento, mas com uma profundidade maior até do que se falava há 15, 20 anos atrás, ou há 10 anos atrás no Espiritismo. Era muito fechado. Tinha certas coisas que tinha esse tabu também de falar, como eu acabei de falar aqui agora. Esclarecer, mas rasgando o véu. Vamos embora, não vamos ficar, né, tinhoso por aí. Bom, então, a todos, então, vamos agradecer por esse momento, por mais essa semana que, né, se transcorreu. Estamos hoje no segundo dia, né, no segundo dia da semana. Vamos pedir, então, para que nós mesmos tomemos todos os cuidados, principalmente naquela oração do Pai Nosso, onde que nós pedimos, onde que nós colocamos aquela questão, que nós não caímos em tentações, porque também a gente fala lá que tem uma questão, não nos deixe cair em tentação. Então, não nos deixe cair em tentação, vai ter alguém que vai ficar. Nós temos o nosso anjo de guarda que vai velar por nós, mas nós temos o volante na mão. Então, que os Espíritos abençoem todos nós, os nossos lares, nesse momento, que nos tragam muita paz, muita tranquilidade e que nós saibamos retribuir essa bondade dos Espíritos, demonstrando com muito afinco e fé a nossa mudança. Que assim seja. Vamos lá, então. A todos, então, meu muito obrigado.
Marcamos então para segunda-feira que vem mais um minutinho de aprofundamento no nosso conhecimento. A bagagem vai passando devagarinho. Então, a todos, como diria aí, que eu até sinto muito, como tinha uma pessoa que eu assistia, que era o Jô Soares, um beijo, não do gordo, mas de quem vos ama. Ok? Tchau, tchau a vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tá.